Então nós estamos dando sequência no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Estamos começando hoje a partir do versículo 14. E tem sido uma construção muito proveitosa, né? A gente meditar nesses capítulos, nesse sermão, nessas instruções que Cristo ele traz principalmente para os discípulos. E é interessante porque no capítulo 4 ele começa falando sobre o reino de Deus. A partir do momento que ele sai do deserto, é que ele passa aquele período no deserto, ele sai do deserto numa ativação do Espírito, né? O texto de Mateus 4 diz que ele saiu no poder do Espírito e começou a pregar sobre o Evangelho do Reino. E alguns teólogos tratam esse sermão do monte como uma legislação do reino de Deus. Então é como se fosse uma forma de ativarmos uma realidade do reino a partir da obediência a tudo que ele explicou e ensinou na montanha, no alto da montanha, aos discípulos. Então essa legislação tem a ver com aqueles que se inclinam e se dispõem a ser discípulos de Cristo. Então tem tudo a ver com ativar uma realidade do reino, porque ele se move por princípios. Então Cristo ele estabelece os princípios em que ele iria se mover naqueles princípios para que os discípulos entendessem tudo o que ele estava fazendo. Então vamos em Mateus capítulo 5, versículo 14. Diz assim, todos acharam e acharam, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Versículo 15. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É um versículo bem conhecido por todos, assim, e é interessante pensar nessa questão de sermos luz, em tudo que está associado a ser luz. Não tem a ver, acredito, com somente com um testemunho num sentido de espetacularização. Mas pelo fato de ele começar o texto dizendo, vós sois a luz, eu acredito que está muito relacionado à natureza, ou daquilo que somos. Porque ele trata os discípulos como vocês são isso, vocês são luz. Então construir um pensamento a respeito do que de fato significaria ser luz, ou como nós, através de um testemunho, nós exemplificamos o ser a luz, acredito eu que isso está muito relacionado a aquilo que carregamos e aquilo que nós já ouvimos de Deus e a palavra que nós sustentamos a partir disso. Porque se a gente for ler Salmo 119, versículo 105, diz que a sua palavra é luz para os meus pés. A sua palavra é luz para os meus caminhos. Então, sim, nós sermos luz, ou essa natureza de sermos a luz, está relacionado com a palavra que nós carregamos, com aquilo que nós já ouvimos de Deus. E nós fazemos essa luz resplandecer, tem a ver com o quanto nós desenvolvemos essa palavra que Deus já nos disse. Eu acredito que nós vivemos um tempo, e a gente ouve muito isso sobre essa questão dos últimos dias, de homens e pessoas, homens e mulheres, pessoas que serão evidenciadas, que expressarão Cristo a partir daquilo que carregam interiormente. Porque esta palavra que nós carregamos, aquilo que nós já ouvimos de Deus, aquilo que nós sustentamos como sendo de Deus, é isso que vai iluminar essa terra. É isso que vai trazer clareza, trazer sentido, trazer uma ordem ao caos, trazer de fato uma clareza sobre as coisas que precisamos ver. Em Gênesis capítulo 1, vamos lá em Gênesis. Eu gostei do que o David falou, porque construir isso e tem a ver com aquilo que nós somos, tem a ver com aquilo que
que de fato nós somos, e aquilo que nós expressamos fala daquilo que nós somos, aquilo que nós carregamos dentro. Então, não é somente sentar no trono, é ter autoridade para sentar no trono. É você ter legitimidade para agir de acordo com aquilo que você fala. E por isso que eu acredito que esse versículo de Mateus, com esse texto de Mateus capítulo 5, era como se Cristo ele estivesse liberando uma série de instruções para liberar uma autoridade para aqueles homens. Para que tudo que eles fizessem a partir daquilo fosse legitimado por aquilo que eles estavam ouvindo. Então a autoridade não é só você chegar e falar no nome de Cristo, mas é você ter Cristo em você, ter a palavra dele em você, o verbo encarnado de Deus. Porque ele, como uma palavra de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra encarnada. Não é só uma mensagem, mas a vida dele evidencia aquilo que ele falava. Então vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que é um texto bem conhecido, simples, mas não simplista. Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui a gente percebe que a partir do que ele fala, aquilo vem à existência. Então o ser luz tem a ver com a natureza de Deus, porque quando ele fala sobre ser luz, e a luz passa a existir, ele está comunicando aquilo que ele é. Então a palavra dele, ela cria a luz, e essa evidência da luz, ela traz uma ordenança a tudo aquilo que estava caótico. Então ele passa a criar coisas através da palavra dele. Então eu acredito que o ser luz está relacionado a isso que nós estamos falando, que é a palavra de Deus sendo construída em nós. Aquilo que nós já ouvimos de Deus, aquilo que nós carregamos de Deus, aquilo que nós estamos desenvolvendo em Deus, aquilo que nós estamos desenvolvendo como caráter, como forma de vida, e não somente uma palavra racional, ou não só algo que mexe com o nosso intelecto, mas algo que nós comunicamos o que somos. A palavra haja, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, ela significa tornar-se, vir a ser. Então tudo que Deus cria está cheio da sua natureza, está cheio daquilo que Ele é. Então nós sermos luz tem a ver com a natureza de Deus. Tem a ver com nós nos aproximarmos dessa natureza, daquilo que Ele expressa, daquilo que é dele, daquilo que vem de Deus. E dentro disso, uma coisa que eu fiquei pensando assim, sobre o que falar, sobre como tentar construir esse capítulo de Mateus 5, eu fiquei pensando muito sobre a palavra de Deus em nós. E como nós temos acesso a isso, qual que é o desafio para nós entendermos aquilo que carregamos e como nós nos adequamos àquilo que Deus tem para nós, aquilo que modela a nossa forma de ser, aquilo que nos adequa aos seus padrões. E eu estava meditando no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e não só no livro de Deuteronômio, capítulo 1, mas todo o livro. E eu achei muito interessante porque o livro começa com: são estas as palavras. O livro fala assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel antes de eles atravessarem o rio Jordão. E pensando nisso, então o povo ele estava concentrado no deserto, antes de atravessarem o Jordão. E Deuteronômio é um livro que ele repete toda a lei, ou ele relembra a lei a uma geração que não tinha ouvido, porque uma geração havia se perdido no deserto, ela havia morrido no deserto. Então surge uma outra geração com uma outra demanda que não tinha ouvido a lei que Moisés havia falado ao povo. Então o livro de Deuteronômio ele vem trazer uma lembrança daquilo que já havia sido dito. Então ele vem construir
uma palavra em cima de uma outra geração que não tinha tido contato com a lei puramente, mas eles tinham ouvido, mas aquela geração que transmitiu para eles havia morrido. Então Moisés ele vai relembrar as palavras que Deus já havia dito. E eu acho interessante porque palavras no hebraico, ela significa aquilo que completa algo, ou aquilo que ocupa um lugar. Por isso que Gênesis fala, quando a palavra dele, ela cria as coisas, a palavra ela traz uma ocupação, ela traz sentido. Então, termos uma palavra, como diz o texto, estas são as palavras, este é o modelo em qual você se adequa para você possuir aquilo que está diante de você. Só que não é uma terra que eu conquisto a partir do meu esforço, é uma terra que Ele nos dá. É algo que tem a ver com missão. Não é algo que tem a ver com conquistas pessoais, mas é gerar um comportamento, tem a ver com um modelo, uma forma de se portar diante de algo que está diante de nós. E a partir do quanto ele modela essa palavra em nós, é o quanto nós desenvolvemos de autoridade para ocupar aquele lugar. Então, quando Abraão escuta uma palavra de Deus, é nesse ponto que eu queria chegar. Ele está em Ur dos Caldeus com a sua família, vivendo a vida comum, normal, e ele ouve algo de Deus. Vamos lá, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Uma coisa que eu percebo é que ele ouve algo de Deus, mas ele não escuta, mas a palavra de Deus que vem até Abraão, ela não vem de uma forma completa. Porque a única instrução que ele ouviu de fato ali foi: sai para um lugar que eu vou te mostrar. Percebo que nós buscamos, e sempre em várias conferências, em vários lugares que nós vamos, conferências proféticas, estamos sempre procurando uma palavra de Deus, algo que Deus tem para nós. Mas às vezes eu penso qual que é o nosso nível de dedicação em compreender e buscar essa palavra de Deus para nós, como pessoas individuais e como comunidade, como corpo. Porque é interessante pensar que ele escuta uma palavra de Deus e ela vem como um convite, ela é uma palavra sempre provocativa. Então, a palavra de Deus, ela tem uma capacidade de gerar em nós um deslocamento, para que a partir desse deslocamento, a partir do momento que você sai de um lugar e vai em busca do que ela tem a revelar a nós, ela vai se completando, ela vai se formando, e não só de uma forma abstrata, mas ela forma aquilo que nós temos de ser diante dele. Porque Abraão, ele sai de um lugar, ele sai de um costume, de uma cultura, e vai caminhando, e ele recebe um novo nome, ele recebe um nome que dá a ele uma condição de pai, para ele gerar uma família, e dessa família que ele gera, ele recebe uma palavra que ele seria o pai de muitas nações, de um povo. Então, o percorrer do caminho em direção a isso vai construindo um ser, vai construindo uma pessoa espiritual, vai construindo aquilo que somos, vai construindo aquilo que tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com aquilo que fomos chamados para ser. Nós só vamos conseguir construir e entender aquilo que somos através de um propósito quando nós começarmos a nos deslocar, a sair de um lugar. Porque a palavra sair, a partir do momento que ele sai de Ur dos Caldeus, ela não deixa de valer para ele. Ela continua sendo. A profecia ela é sempre progressiva. Uma palavra de Deus ela é sempre construtiva. Então ele saiu de um lugar.
foi para um lugar, estabeleceu um altar, e ele continua saindo, e ele continua se movendo, até construir, até que tudo seja construído diante dele, para que chegue ao ponto de ele ser luz para as nações. Até o ponto em que essa palavra ela se torne evidente. Está dando para entender? Amém? Então, pensando em toda essa construção de uma palavra que temos, de o desenvolver essa palavra, de ela nos modelar para um tempo presente, para desvendarmos um presente, compreendermos o lugar que estamos e termos uma clareza de onde estamos pisando e temos uma clareza sobre como ela vai se formando em nós, até atingirmos um nível de compreender e de poder acessar e experimentar coisas de Deus num ponto futuro. A palavra de Deus ela não é só futurista, mas ela tem uma capacidade de nos permitir ver com clareza as coisas que estamos vivendo hoje. E eu acho que isso é um ponto importante para nós. Pensarmos em que ponto dessa palavra, em como estamos desenvolvendo tudo isso. Em como estamos construindo tudo isso. Um outro texto que eu gostaria de ler que é João 5:35. Está em João, capítulo 5, versículo 35. Diz assim: ele era candeia que ardia e iluminava. E quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Aqui a gente entende que Cristo está falando de João Batista. E eu gosto de pensar em João Batista porque ele é um dos profetas que Cristo colocou como dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Até aqueles que foram nascidos no reino. Então, João Batista, ele é a ilustração de uma profecia. Ele é a encarnação de uma profecia. Isaías capítulo 40 diz: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E João Batista é o que personifica essa palavra. Porque ele é uma voz. E o texto diz que João Batista é uma candeia que ardia e iluminava. O arder tem a ver com aquilo que nos consome. Ou seja, a palavra que João carregava desde Isaías. E Isaías profetizou uma coisa que ele nem sabia que iria acontecer. Ele nem tinha ideia que era João Batista, que era uma palavra, uma voz que clamava no deserto. Mas a partir daquilo que João entendia como ele sendo essa palavra, uma voz que clama no deserto, ele se muda para o deserto. Ele vai viver no deserto. Entende como que a palavra ela nos causa ela tem uma capacidade de nos mover em direção a algo. Então ele ser uma candeia que ardia e iluminava, o arder tem a ver com aquilo que te consome, com aquilo que produz algo em você, até que você ilumine. Até que a sua luz seja vista, até que você se torne evidente. Mas não para que você manifeste aquilo de você, mas para que você manifeste uma palavra. Mas que para você seja a manifestação de algo que já foi dito. E a questão é que ele se muda para o deserto e ele desenvolve essa palavra no deserto até que vem o Cristo. E ele aponta para ele. É dele que eu estou falando.
perceba que não se finda em nós. Aquilo que temos e carregamos não é algo que é para nós, mas é para um propósito, é para um destino. E eu gosto muito de pensar nessas questões de como esses homens, eles assumiam, eles ouviam algo de Deus que às vezes eles não tinham uma compreensão clara sobre o que Deus estava falando, mas eles encarnavam aquilo de tal forma que aquilo mexia com a vida deles por inteiro. E eles dedicavam a vida, e não é uma palavra, não é algo que, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, esses homens, quando eles ouviram uma palavra de Deus e eles profetizaram acerca de coisas que eles nem tinham compreensão, eles ouviram coisas por anos e anos. Não é algo que veio pronto. Jeremias, por exemplo, ele profetiza coisas a respeito do livro de Daniel. Jeremias e Ezequiel, eles utilizavam o livro de Deuteronômio para profetizar ao povo de Israel. Então, eu acredito que como pessoas que querem se desenvolver disso, existe uma perseverança em algo que Deus já disse. Existe uma busca em algo que Deus já disse. Existe um romper com alguns costumes que temos, que não nos permite ainda sermos luz e não nos permite nos comportarmos como discípulos. No templo de Moisés, a instrução ao sacerdote era para que a chama dentro do Santíssimo Lugar não se apagasse. Mas em Cristo, Ele nos transporta para um lugar mais alto. Ele fala assim, a sua luz tem que brilhar nessa montanha. Porque vós sois a luz do mundo e todos os homens têm que ver. Então nós temos, e a aliança com Cristo é uma aliança superior àquela que Moisés viveu com Deus. Então nós estamos numa jornada de expressarmos uma palavra de Deus que nós já ouvimos e carregamos de uma forma, como que eu posso falar? De uma forma mais viva, ou que ela nos consuma a um ponto de brilharmos, que ela nos consuma por inteiro, ao ponto de nós ardermos dentro dessa palavra e iluminarmos para as nações. E Hebreus capítulo 1 diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra de Cristo, pelo poder da sua palavra. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos querendo sustentar pelo caminho tem a ver com a palavra dele que nos sustenta. Quando nós vivemos por aquilo que ouvimos, quando nós vivemos uma jornada de fé, como nós não comprometemos aquilo que ouvimos com as coisas deste mundo, ela tem uma capacidade de sustentar aquilo que carregamos. Porque o texto diz que a palavra de Deus que é Cristo, sustenta todas as coisas. A questão é como nós a sustentamos dentro de nós. Como nós sustentamos esse propósito. Como nós sustentamos a palavra que Deus já nos disse. Vamos para o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 41. Aqui os discípulos eles estão reunidos, aguardando o que Cristo já havia dito para eles quanto à descida do Espírito. Eles estavam reunidos em um lugar, eles estavam reunidos em uma casa, aguardando a palavra da promessa do que ele já tinha dito a eles.
Então estão todos reunidos no mesmo lugar, sendo que eles já haviam tido um contato com o Cristo ressurreto, eles já tinham tido contato com uma outra realidade de Cristo, não aquele que morreu na cruz, mas o Cristo que apresenta eles, e no capítulo 1 de Atos diz que ele estava falando com eles coisas a respeito do reino de Deus. E eles estão num lugar aguardando receberem o cumprimento da palavra que ele tinha dito a eles. Então vamos lá. Atos capítulo 2. Acho que eu falei versículo 41, mas vamos começar do versículo 1. Vou falando algumas coisas, nós vamos pausando. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: Por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, e do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: O que isto quer dizer? Mas outros zombando diziam: Eles estão embriagados com vinho. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor e fumaça. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele foi entregue pelo conselho determinado, e pela presciência de Deus vós os matais, crucificando-os pelas mãos dos ímpios. Até aí. Eu acho interessante porque, primeiro que após o contato com a descida do Espírito, esses homens eles recebem palavras através do fogo. Então, a primeira condição para eles se desenvolverem numa vida comunitária, como Cristo havia proposto, era que todos eles tivessem consciência de onde eles estavam pisando. E por isso essa palavra vem como clareza. Por isso ela vem do meio do fogo, que era uma espécie de alertá-los e apontar para eles a luz que eles seriam para as nações. Então eles recebem essas palavras, e lá no versículo 40, no versículo 41, diz: Desse modo os que acolheram sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas.
após todo esse discurso de Pedro, dele falar sobre a profecia de Joel, ele aplica algo que já havia sido dito e ele explica o cenário que eles estavam vivendo naqueles dias. E tinham homens de todas as nações, judeus de vários lugares, e mesmo que eles eles tivessem um dialeto diferente, eles ouviam o que eles diziam em sua própria língua materna. Então existia uma palavra sendo comunicada de uma forma geral. E lá no versículo 40, quando diz que eles acolheram, desse modo os que acolheram a sua palavra foram batizados. Eu acho interessante isso, porque os que acolheram, estes foram batizados. Aqueles que foram imergidos na realidade que estava acontecendo em Atos foram aqueles que acolheram aquelas palavras. Mas o acolher aqui no original, na língua grega, fala sobre mudar de um lugar. O acolher a palavra, aqueles que acolheram essa palavra no original grego, fala sobre aqueles que mudaram de um lugar. Mas não é uma mudança física e literal. Os homens que ouviram aquelas palavras ditas em Jerusalém, que eram de outros lugares, quando eles ouviram aquilo, imediatamente eles pegaram suas coisas e mudaram para Jerusalém. E eles mudaram para aquele lugar porque eles acolheram essa palavra. Então tem a ver com você mudar de um lugar, você mudar de uma região para que aquilo se torne vivo. Só que em Atos capítulo 4, em Atos 4:32, que diz: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser coisa alguma que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Aqueles mesmos homens que saíram dos seus lugares de origem e foram para Jerusalém, porque eles ouviram uma palavra e acolheram aquilo e foram batizados dentro daquela realidade, estes mesmos homens eram os homens que compartilhavam tudo para sustentar um propósito. Então, o que eu penso com isso, o que foi algo que me chamou muita atenção, é que o que eles ouviram foi acompanhado de tamanho poder na vida deles, que eles disponibilizaram todos os recursos que eles tinham a sustentar aquilo que ouviram. Então, nós termos uma palavra, ou nos movermos por isso, tem a ver com o quanto nós disponibilizamos daquilo que temos para que ela se sustente em nós. Porque eles venderam as coisas, eles pegaram os seus terrenos, os seus lotes, eles colocaram aos pés dos apóstolos, mas para que aquilo aconteceu, porque eles acolheram a palavra. Então eles mudaram para um lugar e disponibilizaram todos os seus recursos a manter aquilo ativo. Entende como não é só uma coisa eu não quero parecer que seja alguma coisa muito abstrata, no sentido de nós temos uma palavra de Deus e vamos correr diante dessa palavra, mas tem a ver com aquilo que com o tanto que nós comprometemos a nossa vida em relação a isso. Porque não fala de um comprometimento material que eles tinham com aquilo, era a capacidade que eles tinham de financiar aquilo que eles tinham ouvido. Eu ouvi algo, eu acolhi isso, então o que eu tenho está aqui para que isso se mantenha. Entende isso? E o Anderson falou isso aqui na vez que ele veio, que é quando estava vindo o avivamento, se nós temos condições de sustentar um avivamento, o quanto nós disponibilizamos os nossos recursos para sustentar isso. E é isso que me deixa assim, um pouco perplexo de qual é o nosso grau de relacionamento com aquilo que já ouvimos de Deus. Qual é o nosso grau de intensidade com aquilo que já ouvimos de Deus. Quanto nós nos dispomos a de fato nos tornarmos. Será que nós, como o David falou, será que nós teríamos coragem de dispor de um trono, de abrir mão de uma suposta autoridade, para que o verbo de Deus seja vivo em nós? Porque foi isso que Cristo fez. Ele se reduziu
para se tornar uma palavra. Não é isso que nós lemos em João capítulo 1? O verbo de Deus, que era Deus, e abdicou dessa posição para ser uma palavra de Deus na terra. Para que essa palavra fosse luz e vida. Como que é o nosso grau de... Isso se aplica a mim. Eu estou falando de mim. O quanto eu consigo me comprometer com isso. A ponto de dispor de coisas materiais para sustentar algo que Deus nos disse. Não, mas Deus nos disse isso. E aqui está o que eu tenho para que isso se mantenha. Aqui está o meu terreno, aqui está o meu carro, para que isso se mantenha. Eu falo isso até com um certo constrangimento, porque é algo que nós lemos e a gente tenta entender e a gente pensa assim, vamos tentar construir uma palavra de Deus. Mas e essa palavra em nós? Sabe, e isso em nós? A palavra de Deus, ela sustenta tudo. Todas as coisas. E se nós acreditamos que temos isso, por que nós duvidamos que seremos sustentados? Porque se ela sustenta todas as coisas, meu amigo, eu não... Pronto. Já é o suficiente. E é muito impactante a gente perceber o quanto ela gera de autoridade em nós, e o quanto ela gera de vida em nós, e quanto ela nos dá clareza sobre um propósito. Por isso que eu acho que esse Sermão do Monte, essa questão do ser luz, tem muito a ver com essa palavra que nos guia, com essa palavra que nos orienta. A palavra que é Cristo, Paulo utiliza isso muito nas cartas dele, que ele fala que é Cristo sendo gerado em nós. É Ele crescer em nós. É Ele ser a verdade, é Ele ser as nossas ações dia após dia. É Ele ser o nosso testemunho, porque quando nós testemunhamos, a palavra testemunho tem a ver com ser um mártir. A palavra testemunho significa martírio. Será que ela compromete até o ponto de haver derramamento de sangue? Porque esse é o nível de compromisso. Porque quando Deuteronômio fala, são estas as palavras, porque é isso que vai valer na hora que vocês atravessarem o Jordão e enfrentarem uma guerra. E é isso que vai valer na hora que vocês atravessarem o Jordão e forem estabelecer o meu reino, o meu tabernáculo, as minhas coisas. Então são estas as palavras. Então existem palavras para o nosso tempo. São estas as palavras que vai nos adequar àquilo que Deus está movendo agora para nós experimentarmos algo futuro. E o que vem do futuro. A palavra de Deus, ela não está somente lá, mas ela é construída. Ela vai gerando, é o que nós falamos de Abraão, ela vai sendo construída e ela vai nos edificando. Até que a natureza dele esteja em nós. Até que o haja luz dele esteja em nós. Isso tem a ver com a natureza de Deus. Deus cria e faz as coisas e Ele comunica aquilo que Ele é. Tudo que Ele cria tem a ver com a natureza dEle. Então sermos luz tem a ver com termos essa palavra, que tem a ver com a natureza dEle, com aquilo que Ele falou a nosso respeito. Em Atos, quando nós lemos esse texto, capítulo 1, eram 120 pessoas que estavam reunidos naquele lugar esperando a descida do Espírito. Em Atos capítulo 2 eram 3.000, por causa de uma palavra. Quando Pedro fala sobre a profecia, 3.000 pessoas, e eram 120. Imagina quando a palavra que é em nós for luz. Será que nós conseguiríamos sustentar todos aqueles que Ele enviar? Todos aqueles que foram acrescentados? Se nós não tivermos a disponibilidade de dispor dos nossos recursos para sustentar isso. Por causa de uma profecia, por causa de uma palavra, e quando ele utilizou aquela profecia no tempo correto, ele falou, eu entendi o que está acontecendo, é isso. Joel falou sobre isso, e quando ele falou aquilo, 3.000 homens, eu vou me mudar para cá.
todos se mudaram para lá, para Jerusalém. 3.000 pessoas em um lugar que tinham 120. A questão não é a quantidade de pessoas. A questão é o peso. A questão é a força que uma geração tem quando ela se envolve com aquilo que Deus já disse. Porque nisso seremos um farol. Nisso seremos luz e todos os homens verão a luz de Deus. Todos os homens verão a luz do Cristo, o sol da justiça. Então, eu penso que nós estamos tentando construir, como David falou no início, um lugar para que ele habite. Trata-se de uma construção. E é uma construção que requer o inteiro, que requer um homem íntegro. Íntegro no sentido de completo. Porque à medida que vamos nos movendo e essa palavra vai se revelando, ela vai construindo em nós. Então tem a ver com eu sair de um lugar da forma como eu estou. Depende dessa palavra gerar em nós um movimento. E eu aceitar isso. Depende de nós aceitarmos isso. E caminhar. E perceber ela se desenvolvendo. E perceber ela sendo gerada. Sabe, é como você cuidar de alguma coisa. É como você... Eu acho muito, para mim é muito escandaloso quando os profetas, eles ouviam coisas de Deus e aquilo causava uma perturbação neles. A profecia não é só ver o futuro, mas a profecia, ela desvenda o presente, ela revela aquilo que somos e como estamos, ela revela tempos e circunstâncias, ela nos adequa a um momento e nos leva mais adiante. Ela tem uma força de movimento, de provocar um movimento. A profecia ela é sempre provocativa. Ela nunca tem uma intenção de nos mantermos no mesmo lugar. Porque você imagina se Abraão escuta, sai desse lugar, e ele continua lá. Ah, tudo bem, eu vou mudar de casa. Eu vou para a rua de trás. Não é isso. E uma coisa que eu estava lendo e já ouvi até uma outra pessoa falar sobre isso, que quando Abraão escuta, quando esse texto de Gênesis 12 fala que e disse Deus a Abraão, sai desse lugar, é a mesma coisa que o pai de Abraão havia escutado. Porque o pai de Abraão, Tera, ouviu, sai de Ur dos Caldeus e vai até Canaã. Só que ele vai e morre em Harã. Então, a palavra não se perdeu. Mas Abraão se apropriou daquilo. Ele falou assim, eu vou andar um pouco mais. Eu vou até o lugar do propósito. Enquanto o pai dele ficou em Harã. Então acho que isso traz um sentido mais condensado daquilo que eu estou tentando dizer. Para não ficar num campo muito abstrato e aquela coisa de palavras e língua de fogo, mas é um chamamento à palavra de Deus. E a palavra de Deus não é o livro, não é a Bíblia, a palavra de Deus é uma pessoa. Porque Cristo, eu sou o verbo de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Então ser uma palavra é ser você. Você é uma palavra de Deus. Você é uma profecia. Nós somos um cumprimento. Nós somos um destino. Nós somos aqueles que preparam o caminho do Senhor. Porque o que João Batista ouviu foi isso. Que João Batista, a palavra de João Batista é: você é uma voz. E o texto original diz que voz que clama, no deserto, preparai o caminho do Senhor. Não espere um lugar confortável para você ser uma voz que clama
e prepara o caminho para ele. Porque no deserto é que a voz clama. E é no deserto que há uma condição para que ele venha. É no deserto que eles preparam esse lugar. Lugares sem sentido, lugares escuros, frios, lugares caóticos. Porque não faz sentido a luz brilhar num parque de diversões. Mas quando a luz brilha num deserto escuro e caótico, aí você vê um destino. Aí você vê um caminho. E quando João Batista ele tem entendimento de que ele era aquela voz que Isaías 40 estava profetizando, ele se muda para o deserto e vai comer gafanhotos e viver como se vive no deserto. Entende como ele se adequa àquilo que ele ouviu? Todos nós temos uma palavra de Deus. Deuteronômio 1 diz que todo Israel ouviu o que Deus estava dizendo. Todos ouviram. Todos temos uma palavra de Deus. E nós nos adequamos a ela. E não é eu vou adequar a palavra ao que eu estou vivendo hoje, eu vou adequar porque Deus falou isso, mas acho que isso se aplica nisso. Não. Nós nos adequamos. Ele é o modelo. Ele disse algo. E eu entro naquilo. Se é no deserto, então vamos para o deserto. Foi o que o João Batista fez. É no deserto? Vamos para o deserto. E de lá eu vou clamar. Porque é de lá que a voz estava clamando. E ele aponta, este é o Cristo. Não é a nós, mas é de onde estamos e a quem nós estamos apontando. E quem é o nosso alvo? Quem é o nosso apontamento? Porque ele é o cumprimento. E é maravilhoso nós fazermos parte desse cumprimento com ele. Porque ele é o Messias que virá. Ele é que vai reinar. Mas é assustador no sentido de impactante e maravilhoso pensar que ele nos permite governar junto com ele. Assim, eu vou fazer, mas vocês vão fazer parte também. Isso já é o suficiente. Bom, era isso que eu queria compartilhar. Espero que tenha ficado claro, assim, apesar do nervosismo. Amém? Obrigado. Amém. Gente, eu assim, fui ouvindo, meu espírito quase saindo para fora, né? E eu me lembrei de algumas coisas, eu queria também não deixar passar, porque quando o Maurício falou sobre Jerusalém, o nome Jerusalém significa cidade do fogo. Cidade do fogo. E eu me lembrei de Lucas 24, dos profetas de Emaús, os caminhantes, os peregrinos a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém. E Lucas 24 conta que eles estavam saindo, por quê? Porque eles tinham gerado uma expectativa a respeito do cumprimento de todas as coisas, diferente do que ele tinha falado que seria o cumprimento. Então eles esperavam o seguinte: Cristo veio, vai reinar, vai pôr Roma no lugar dela, vai falar que nós judeus que mandamos em Roma, e aí o nosso Cristo, o nosso Deus, morre numa cruz, como qualquer outro bandido. E Lucas 24 fala que eles estão voltando para Emaús, e Emaús significa lugar de águas tranquilas. Vou sair de onde o pau está quebrando, para ir para um lugar mais tranquilo, para cuidar de mim. Pessoa, único, né, sozinho. E aí eles estão seguindo o caminho, e aí Jesus encontra com eles. Ó, para onde estão indo? Ah, a gente está indo para um spa. Mas por que vocês estão indo para lá? Não, porque tudo que a gente pensou que era a última chance, não aconteceu. Mas como assim? Não, você é o único que não estava em Jerusalém quando todas essas coisas aconteceram. Apareceu um homem lá que nós achamos que era o Cristo. Ele falou que ele era Deus. Só que os romanos mataram ele como qualquer outro. E aí esse que aparece a caminho de Emaús vira para ele e fala assim: mas não era segundo essa palavra, ou segundo estas coisas, que ele prometeu que as coisas aconteceriam? E por que eu estou falando isso?
Porque às vezes a gente escuta isso e as nossas expectativas pessoais podem estar muito distantes daquilo que está liberado para ser cumprido. E aí a gente passa a lutar muito para manter a preocupação comigo mesmo, com o meu futuro, com o meu dar certo, com a minha casa. E a gente pode estar indo para um lugar onde não haverá cumprimento. Tem alguém aí? Aí eles voltam, começam a ouvir aquele cara, falando, esse cara é estranho, vamos acolhê-los na nossa casa. Aí esse viajante fala, não, eu não vou entrar. Fala, não, vai entrar sim, vamos jantar. E até aquele momento, irmãos, esses homens a caminho de Emaús não tinham percebido que era o Cristo ressurreto do lado deles. Isso é um perigo. A gente fala de uma palavra, a gente canta de uma palavra, a gente dá sinais que estamos seguindo essa palavra, mas não conhecemos quem falou. Por que ele falou? Para quê? Para quem? Quando? Aí eles entram na casa. E sabe como que eles reconheceram? Quando ele pegou o pão, tendo dado graças, o partiu. Aí eles olharam e falaram assim, uau! Ele faz exatamente como Jesus e Yeshua fez na ceia. Uau, mas não é ele! E aí Jesus desaparece. Sabe o que aqueles homens fazem? A gente tem que voltar. Voltar para onde? A gente tem que parar de pensar muito na gente mesmo, salvar a nossa própria vida e voltar onde há uma palavra a ser cumprida, que é Jerusalém. E Jerusalém é a terra do fogo, então nós temos que estar lá. Mas lá eles vão te matar porque eles estão perseguindo os cristãos. Mas é lá que vai se cumprir. E aí eles voltam para Jerusalém. E sabe o que eles fazem com eles? Sabe o quê? Acendem esses homens como tochas em praça pública. Porque Jerusalém é cidade do fogo. Logo, se eles tornam-se testemunha de uma luz, então morra por ela. E eles acendem esses cristãos embebidos de álcool para queimar em praça. Ah, vocês não querem ser a luz do caminho? Vocês não estão falando de um Cristo que ilumina todo? Então, vamos ver se vocês dão conta de sustentar. E diz a história que esses homens tiveram a oportunidade de fugir para Emaús de novo. E sabe o que eles escolheram? Morrer queimado sendo luz. A negar uma palavra que estava sobre eles. Mas para isso a gente vai precisar, como João Batista, lembrar o processo para se tornar essa lâmpada que queima. Porque em João capítulo 3, quando perguntam para assim, mas você está batizando, Jesus também está batizando, mas você já batizou muito mais que o Yeshua, você não é maior que ele? Aí João fala o seguinte, vocês estão mal informados. Tudo que eu vivi no deserto até aqui é a respeito do Cordeiro de Deus, que não sou eu. Na verdade, eu não sou digno nem de limpar sua sandália, nem de soltar sua sandália. E detalhe, se ele está batizando do outro lado do Jordão, um homem não pode obter coisa alguma se do céu não lhe for dado. João 3:27. E aí ele estende a voz para os seus discípulos e fala o seguinte, convém que ele cresça. Talvez para nós um recadinho, e que a gente, com a gente mesmo, com as nossas causas, nossas lamores, nosso probleminha, diminua. Porque aí uma palavra pode se cumprir, que é muito maior do que a minha vida pessoal ou a sua vida, mas algo que nos conecta com uma geração, que nos conecta com algo que está acontecendo no mundo inteiro. Nós não somos a melhor igreja, nós não somos os únicos. Tem muita gente no mundo ouvindo uma palavra de restauração, de resgate, de cuidado de um corpo, de fazer as coisas sérias, né? De cuidar, de acreditar em pessoas. Mas pode ser que a gente tenha que ir para Jerusalém, onde tudo acontece.
Quando ele, em Atos, diz que línguas como de fogo caiu sobre aqueles irmãos que estavam reunidos, lá no Sinai com Moisés, tem um texto que quando ele está lendo as tábuas da lei, começa a cair trovões, raios e trovões. E quando você vai ver, é a mesma palavra, é o mesmo sinal que Deus estava atestando com luz, com fogo, aquela palavra. Então há uma conexão entre o Moisés e a lei, que é a palavra, e o profeta, com o Novo Testamento, uma geração de João Batista, em cumprimento de uma palavra que é fogo para nós. E eu queria estender essa possibilidade que talvez nossas soluções, ou as soluções para os nossos problemas pequenos, estejam nessa consciência de um problema muito maior, que é você ser colocado debaixo de uma mesa, porque você foi chamado para brilhar num alto monte, mas se alguém te pegar e colocar você debaixo de um alqueire, debaixo de uma mesa, ninguém enxerga. Mas será que tudo que nós vivemos até aqui foi só para isso, ou para a gente se tornar um farol, uma luz, uma profecia, um cumprimento, uma palavra que está passando e as pessoas estão se conectando? E eu queria orar contigo sobre esse lugar chamado Jerusalém. Jerusalém para nós na Bíblia é um local espiritual e um local também geográfico. E eu queria que você nas suas orações também orassem por esses irmãos que estão lá em Jerusalém hoje, tentando ser um farol para o mundo. Somos gentios, mas há uma palavra a se cumprir em Jerusalém. E talvez você é um farol. Você é uma lâmpada que queima e se consome. Qual a função da vela? Ela tem a função de iluminar, mas para ela fazer o que ela nasceu para fazer, ela tem que derreter, morrer. E sabe por que a gente está muito em nós? Que nossos problemas talvez estão muito vivos. E a gente não brilha e ilumina porque a gente não quer derreter. Mas eu oro para que nós, como irmãos, como família, nos tornemos uma vela. Minha época lá, né, de paganismo, tinha dos 7 dias, não é isso? Que era para as causas mais difíceis. Aí você comprava de 7 dias. Não sei se você é de 1 ou de 7. Se você é uma pessoa mais difícil ou mais simples de derreter. Mas eu sei que Ele é fogo consumidor. E Ele quer nos consumir. Não porque Ele quer nos matar, é porque Ele quer nos dar vida. Uma outra vida. Amém, queridos? Pai, obrigado. Obrigado por essa arguição profética sobre nós essa manhã. Obrigado por esse rio de vida que faz sentido muitas coisas. Obrigado por nos fazer perceber que há uma palavra sobre nós. E essa palavra criativa, desde o Gênesis, que cria a partir da luz, e cria inclusive a luz, está sobre a missão da tua igreja hoje, de ser luz ao mundo, de ser uma candeia acesa, que queima e que ilumina. Pai, nos perdoa porque muitas vezes valorizamos demais os nossos problemas por não dimensionar uma causa muito maior do que a nossa própria vida. E aí nos tornamos arrogantes por cuidar em excesso das nossas causas. E aí a qualquer oportunidade vamos para Emaús, porque faz mais sentido.
Não, 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 não. Queremos Jerusalém, Senhor. Queremos ficar aqui reunidos em Jerusalém até que tudo se cumpra. Queremos estar unidos em comunhão, em oração, em gerando, Pai, as suas ações para esses dias no mundo, para que na hora que o Senhor sinalizar nos céus a sua volta, nós estejamos aqui reunidos em Jerusalém, prontos, atentos, sendo provocados a pensar no Senhor e nas suas coisas, no seu reino, como nunca antes pensamos. Como nunca antes pensamos, Senhor. Pai, que essa palavra profética, no sentido de conexão de tempos, venha conectar a nossa vida como uma coxa de retalhos. Que nós, de alguma forma, possamos nos tecer e nos manter unidos no Senhor, para que um testemunho se levante e 3.000 pessoas possam reconhecer o Seu nome. Não que nós queremos ser grandes, ou essa comunidade ser grande, não, não. Queremos o Teu nome grande, Yeshua. Não porque queremos algo em troca, mas é porque o Senhor merece. Faz sentido proclamar e exaltar o Seu nome sobre toda a terra, e é por isso. E é por isso que nós queremos nos unir ainda mais com o Teu Espírito. E parar de olhar mais para o nosso umbigo. E reconhecer que os nossos filhos são mais Teus do que nossos. E reconhecer que o nosso dinheiro é mais Teu do que nosso. Que os nossos sonhos são mais os do Senhor do que os nossos. Porque convém que o Senhor cresça, Jesus. Convém que o Seu nome cresça, convém que o Seu reino cresça, convém que eu me consuma para iluminar algo. Por isso nós oramos, Pai, para que o Senhor faça arder e iluminar isso em nós. Cada um aqui na sua sinceridade, na sua oração verdadeira, reconheça o lugar onde está e essa palavra se desloque, tire essa pessoa desse lugar e conecte ela numa realidade onde o Senhor está. Oh, Jesus, faça isso em nós. Receba essa oração, Pai, e essa canção. Vamos orar isso cantando juntos? Vamos colocar de pé. Deixa brilhar Tua luz sobre nós. Deixa brilhar Tua luz sobre nós. Faça arder e iluminar. Mesmo que nos consuma. Faça arder e iluminar. Mesmo que a gente desapareça. Deixa brilhar Tua luz. Vamos! Sobre nós, deixa brilhar Tua luz. Sobre nós, faça arder e iluminar. Faça arder e iluminar. Deixa brilhar Tua luz. Sobre nós, deixa brilhar Tua luz. Sobre nós, faça arder e iluminar. Deixa brilhar Tua luz sobre nós. Deixa brilhar Tua luz sobre nós. Faça arder e iluminar. Faça arder e iluminar.
faça arder e iluminar. Deixa brilhar tua luz sobre nós, faça brilhar tua luz sobre nós, faça arder e iluminar. Faça arder e iluminar. Deixa brilhar tua luz sobre nós, deixa brilhar tua luz sobre nós, faça arder, faça arder e iluminar. Pai, eu clamo que o Senhor venha revelar a nós, e se tem pessoas ainda que não sabem, para aquilo que o Senhor chamou, aquilo que deve cumprir. Talvez para muitos essa palavra ficou incompreendida, porque ainda não ouviu a sua voz, não consegue reconhecer quando o Senhor fala, não consegue ver o seu caminho, ainda não se encontrou com a luz, ainda não caiu do cavalo, ainda não te encontrou Cristo. Por isso eu oramos e intercedemos. Se tem pessoas aqui que ainda não conseguiu o Senhor chamar pelo nome, que o Senhor possa destravar, tocar nos ouvidos espirituais, que o Senhor chame pelo nome, e que essa pessoa se erga, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor fala, porque só escuta quem vê, só escuta quem está em ti. João só ouviu porque estava no Senhor. Se não estamos, não ouvimos, não percebemos, então nós não somos nada, não conseguiríamos ser nada, não conseguiríamos ser luz, porque nós não ouvimos, nós não te percebemos. Por isso eu oro. Fala, Pai, mas aguça os sentidos espirituais, aguça os nossos ouvidos. Queremos entender aquilo que precisamos cumprir. O Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com João, o Senhor falou com Paulo, o Senhor falou com tantos, e eu sei que o Senhor tem falado conosco. O que é para fazer, o que é para falar, o que está sobre a nossa responsabilidade, Deus. O que está sobre os nossos ombros? Qual é a nossa essência? Aquilo que o Senhor já preparou, aquilo que o Senhor já nos chamou, nos mostra, nos faça ver. Não nos deixe cegos, Pai, sem entender isso. Porque senão não vai ter significado nenhum essa palavra, se não compreendermos de fato a palavra do Senhor sobre nós. Aquilo que é para declararmos, aquilo que é para pronunciarmos. Qual é a nossa voz, qual que é a nossa expressão, qual que é o nosso chamamento, qual que é a nossa carreira. E assim como Paulo, poderemos dizer: em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser cumprir a carreira pela qual fui chamado para a glória de Deus. Só podemos ter consciência disso se de fato compreendemos e de fato sabemos. Ah, Pai, nos ajude a ouvir, porque sabemos que o Senhor fala, e nos leve a viver sim como uma chama acesa, uma chama que queima até o último dia, pelo seu evangelho, pela causa de Cristo. Nos leve a este lugar, nos leve a este patamar de total submissão ao senhorio de Cristo, e não a submissão de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso ego, daquilo que nos traz comodismo. Pai, por favor, nos tire desse lugar de comodidade e de aconchego do nosso eu, e nos leva a um lugar em atender ao teu querer, ao teu desejo, aquilo que o Senhor tem.
favor, Senhor, faça isso em nós. Estamos aqui disponíveis, Pai. Em nome de Jesus. Ardeu nos corações, queimou nos corações, ardeu e iluminou, brilhou, ardeu nos corações, queimou nos corações. Coragem. Deixa brilhar tua luz sobre nós. Deixa brilhar tua luz sobre nós. Faça ver.